Meditação diária. 28 de janeiro, adicto todos os dias. Nunca poderemos nos recuperar completamente, não importa quanto tempo estejamos limpos. Texto básico, página 93. Depois de um pequeno tempo de permanência no programa, alguns de nós começamos a pensar que estamos curados. Aprendemos tudo o que NA tem a nos ensinar, ficamos entediados com as reuniões e nosso padrinho ou madrinha continua a repetir o mesmo e velho refrão. Os passos, os passos, os passos. Decidimos que chegou a hora de continuar com nossas vidas, parar com as reuniões e tentar recuperar os anos perdidos com a adicção ativa. Mas se fizermos isso, colocamos em risco a nossa recuperação. Aqueles de nós que recaem, depois desse acontecimento, tentam assistir ao maior número possível de reuniões. Alguns frequentam reuniões diariamente durante vários anos. Podemos levar bastante tempo para compreender que sempre seremos adictos. Podemos nos sentir bem em alguns dias e adoecidos em outros, mas somos adictos todos os dias. A qualquer hora, estamos sujeitos a enganos, negação, racionalização, justificação e insanidade. Todas as características típicas da maneira de pensar do adicto. Se quisermos continuar vivendo e desfrutando a vida sem drogas, precisamos praticar ativamente um programa diário de recuperação. Só por hoje. Sou adicto todos os dias, mas hoje posso escolher ser adicto em recuperação. Farei esta escolha praticando o programa. Ok, vamos desvendar isso. A leitura termina com essa frase que é quase um mantra, né? Farei esta escolha praticando o programa. Mas essa ideia de praticar o programa no dia a dia pode soar um pouco abstrata. Para além do mais óbvio, que é não usar drogas, o que são essas ações concretas? O que a literatura de NA quer dizer com praticar ativamente a recuperação? Então, o que eu acho fascinante na abordagem da literatura de NA é que essa prática, ela não é um evento único, grandioso. É, na verdade, um conjunto de pequenas ações, de ajustes de mentalidade que a gente faz de forma consistente todo dia. Pequenas ações. Exato. A ideia é que a adicção é uma doença crônica, então a recuperação é um processo de gerenciamento diário. O livreto Só por Hoje, por exemplo, ele dá umas pistas bem diretas sobre isso. Ele sugere coisas como concentrar os pensamentos na recuperação, ter fé em alguém de NA que acredita na gente, sabe? Certo. Tentar seguir o programa e não ter medo. Não é uma lista de tarefas, é mais como um ajuste de bússola interna mesmo. Faz todo sentido. Então é mais uma mudança de foco do que uma lista de obrigações. Em vez da energia mental e toda para aquela luta contra a droga, ela é redirecionada para essas novas atitudes. Mas e algo um pouco mais estruturado? A leitura fala de uma maneira de pensar do adicto que está sempre ali, à espreita. Deve ter alguma ferramenta mais robusta para lidar com isso no fim do dia, tipo uma espécie de check-up diário. Exatamente. E essa ferramenta, ela é central no programa, o inventário diário. Ele é sugerido no 10º passo. A orientação é bem clara. Continuamos fazendo inventário pessoal e, quando estávamos errados, nós o admitimos prontamente. Isso é a prática na sua forma mais concreta, sabe? É reservar um momento, geralmente no final do dia, para olhar honestamente para si mesmo. Olhar para as minhas ações, minhas palavras, minhas intenções. Onde foi que eu agi com base no medo? Onde fui desonesta? Onde causei algum dano? Peraí, deixa eu ver se eu entendi, porque essa ideia de um inventário diário pode soar um pouco pesada. Eu consigo imaginar alguém transformando isso numa busca obsessiva por defeitos, quase uma autoflagelação. Como que a literatura de NA orienta para que esse processo seja construtivo e não só um exercício de culpa? Olha, essa é uma preocupação muito válida, e a literatura aborda isso sim. O objetivo do inventário diário não é se punir, é justamente o contrário, é se libertar. Pensa assim. É como limpar a casa no fim do dia. Boa analogia. Você não faz isso para se sentir mal com a sujeira, mas para poder começar o dia seguinte num ambiente limpo e em paz.
O Guia dos Passos explica que o propósito é identificar comportamentos que nos afastam dos nossos princípios espirituais E corrigi-los, imagino. e corrigi-los rapidamente. Ao admitir um erro, seja para nós mesmos, para o nosso poder superior ou para a pessoa que a gente prejudicou, a gente evita que o ressentimento, a culpa, o medo se acumulem. Evita aquela bola de neve. Exato. É uma ferramenta de manutenção que nos mantém responsáveis e impede que pequenos problemas virem grandes crises que podem ameaçar nossa recuperação. É higiene espiritual, não autoflagelação. Higiene espiritual. Adorei essa imagem. Fica muito mais claro. Então, essa prática diária, esse inventário é a manutenção constante. Isso nos leva direto para outra afirmação central e bem pesada do texto de hoje. Somos adictos todos os dias. Para quem está um tempo limpo, se sentindo bem, isso pode soar quase como uma sentença, né? Uma condenação a uma identidade que a pessoa está tentando superar. Como a literatura explica essa natureza permanente da doença de uma forma que empodera em vez de desanimar? Esse é o paradoxo fundamental. É a virada de chave que o programa propõe. Aceitar que a adicção é uma doença incurável não é uma sentença de sofrimento. É, na verdade, o primeiro passo para a liberdade. A literatura, especialmente em textos como o Isto Resulta, descreve a adicção como uma doença de 3 facetas: física, mental e espiritual. Certo. A parte física é a compulsão, né? A incapacidade de parar depois de começar. Mas mesmo quando o uso da droga para, as outras 2 partes, elas continuam ativas. A mental e a espiritual. Isso. A parte mental é a obsessão. Aquela mente que não para, que se fixa em pessoas, em problemas, em defeitos e que pode nos levar de volta ao uso. E a parte espiritual, que é descrita como um egocentrismo completo. Esse conceito de egocentrismo completo é muito forte. Não é só ser egoísta, é algo mais profundo, certo? Muito mais. Não se trata de egoísmo no sentido comum, tipo querer tudo para si. É mais como viver no centro de um universo particular, onde tudo e todos são interpretados exclusivamente pelo impacto que tem sobre nós. Entendi. É como ser o protagonista, o diretor e o crítico de um filme que só você assiste, sabe? Cada evento, bom ou mal, é filtrado pela pergunta: como isso me afeta? Essa autoobsessão é a raiz de muitos problemas. A incapacidade de lidar com frustrações, a necessidade de controlar os outros, o ressentimento quando as coisas não saem como a gente espera. É a tal maneira de pensar do adicto? É exatamente essa maneira de pensar do adicto que a leitura menciona. E ela não desaparece só porque paramos de usar drogas. Uau, ok, isso muda tudo. Então, quando a leitura fala de engano, negação, racionalização, não está falando só sobre negar o uso de drogas. Está falando dessa máquina de pensar egocêntrica que continua funcionando? Peraí, então a negação muda de alvo. Ela para de dizer eu não tenho um problema com drogas e começa a sussurrar eu não tenho mais um problema de pensamento, já estou curada. Exatamente. Você captou a essência. É uma armadilha muito mais sutil. O Guia dos Passos tem uma frase que para mim é perfeita para isso. A negação é a parte da nossa doença que nos diz que não temos uma doença. Nossa! Na recuperação, ela se manifesta de formas novas. Pode ser a pessoa que está limpa há anos mais, mas é compulsiva com trabalho, com comida, com relacionamentos, e racionaliza dizendo: pelo menos não estou usando. Faz sentido. Pode ser culpar o chefe, o cônjuge, o trânsito pelo seu estado de irritação, em vez de olhar para o próprio comportamento. Ou, como a leitura de hoje aponta, pode ser o tédio com as reuniões e a sensação de que já aprendi tudo. Essa é a doença nos convencendo a abandonar as ferramentas que nos mantêm seguros. Entendi. A complacência é, na verdade, uma forma sofisticada de negação. O campo de batalha muda de fora para dentro. Se é assim, se essa máquina de pensar está sempre ligada, então a recuperação precisa ser um sistema de defesa ativo e integrado.
A leitura descreve um adicto entediado com o velho refrão: os passos, os passos, os passos. Vamos inverter isso. Como esse refrão e as outras ferramentas do programa funcionam juntos como um sistema sinérgico para desmontar essa máquina? Ótima pergunta. Porque não é uma lista de tarefas aleatórias, né? É um sistema de defesa projetado para contra-atacar sistematicamente as características da doença. Cada ferramenta tem uma função específica e elas se reforçam. Pensa assim. A primeira, e talvez a mais visível, é frequentar as reuniões. Qual a função dela? Combater o isolamento. A adicção prospera na solidão, no segredo. Certo. A reunião quebra isso. Ela nos coloca numa sala com outras pessoas que entendem a nossa maneira de pensar e nos lembra constantemente da realidade da doença e da possibilidade da recuperação. É o antídoto para aquela ideia perigosa de que sou único e ninguém me entende. Ok, as reuniões combatem o isolamento, mas dentro de uma reunião ainda é possível se esconder, né? Só ouvir e não se abrir. É aí que entra a segunda ferramenta, o apadrinhamento, imagino. Exatamente. O apadrinhamento é o antídoto para o auto-engano, para a negação. A literatura de NA enfatiza muito a importância de ter alguém com mais experiência para nos guiar. O padrinho ou a madrinha é aquela pessoa para quem você liga e diz: olha, tô pensando em fazer X. E vem a voz da razão. Vem a voz da razão. Ele ou ela, com a experiência e a honestidade que talvez nos falte naquele momento, responde: isso te parece uma boa ideia? É a voz externa que consegue enxergar nossos pontos cegos, nossas racionalizações. É o espelho que a doença não quer que a gente olhe, sabe? Trabalhar com um padrinho, como diz o livro Isto Resulta, é a experiência prática do princípio de que juntos conseguimos. Ok, então temos as reuniões contra o isolamento e o apadrinhamento contra o auto-engano. Isso nos leva ao tal velho refrão que o adicto da leitura achava tão entediante: os 12 passos. Se o problema central é o egocentrismo, como os passos atuam para desmontar essa estrutura? Os passos são o coração do programa, são a ferramenta principal para a mudança interna. O texto básico os chama de Nossa Defesa contra a Adicção. Eles não são um curso com começo, meio e fim. Eles são um guia para a vida, e eles são projetados para atacar diretamente o egocentrismo. O primeiro passo nos tira do centro do universo ao nos fazer admitir a impotência. Certo. Os passos de inventário, o quarto e o 10º, nos forçam a olhar honestamente para nós mesmos. Os passos de reparação, 8º e 9º, nos obrigam a sair de nós mesmos e a considerar o impacto das nossas ações nos outros. Eles, sistematicamente, nos ensinam a viver com base em princípios como honestidade, humildade, boa vontade, em vez de medo, ressentimento e egocentrismo. Por isso o refrão é tão insistente. Exatamente. É o trabalho de uma vida inteira. Faz todo sentido agora. Reuniões, apadrinhamento e passos. É um sistema de 3 pilares que parece bem completo, mas a literatura fala muito de um quarto elemento, que parece ser o que solidifica tudo isso. Sim, e esse é o 12º passo. Levar a mensagem a outros adictos, o serviço. Essa é a ação que consolida a recuperação. É o antídoto final para a autoobsessão. A literatura destaca o valor terapêutico da ajuda de um adicto ao outro. O valor terapêutico. No momento em que a gente para de se preocupar obsessivamente com os nossos próprios problemas e foca em como pode ajudar alguém que está sofrendo, algo mágico acontece. O egocentrismo diminui, nossos problemas parecem menores. A gente reforça em nós mesmos os princípios que estamos tentando praticar. Levar a mensagem nos mantém gratos e conscientes de onde a gente veio. É o que transforma a recuperação de algo que a gente recebe em algo que a gente doa. E nesse ato de doar, a gente recebe ainda mais. Então, esse sistema de 4 partes: reuniões, apadrinhamento, passos e serviço. Não é só um conjunto de sugestões, é uma estratégia integrada. Uma combate o isolamento, outra a negação, a terceira o egocentrismo e a quarta a autoobsessão. Juntas, elas criam uma nova maneira de viver. Isso torna a escolha diária da recuperação uma realidade prática. Mas vamos ser realistas, na prática surgem desafios, né? E se alguém tem dificuldade em se conectar nas reuniões? Ou não consegue encontrar um padrinho ou madrinha?
Como a literatura sugere lidar com esses obstáculos práticos? A literatura é muito pragmática sobre isso. Ela reconhece que o caminho não é linear. A sugestão principal é persistência e ação. Se tem dificuldade em se conectar, a sugestão é: continue indo. Chega mais cedo, ajuda a arrumar as cadeiras, sabe? Conversa com uma pessoa depois da reunião. Pequenas ações. Pequenas ações. A conexão não acontece por mágica, ela é construída. Sobre apadrinhamento, a orientação é a mesma. Continue procurando. Converse com pessoas cuja recuperação você admira, peça o telefone, ligue para fazer perguntas, mesmo que não seja o padrinho ainda. A literatura sugere que a disposição para pedir ajuda é mais importante do que encontrar a pessoa perfeita imediatamente. O programa se baseia na ação. Certo. Fazer um movimento, mesmo que desajeitado, é sempre melhor do que ficar paralisado pela análise ou pelo medo. A ajuda aparece para quem a procura ativamente. A discussão de hoje revela que a recuperação não é um diploma que se conquista e se pendura na parede, mas sim uma prática que se cultiva como um jardim. A doença da adicção, com sua maneira de pensar, pode ser uma presença constante, como as ervas daninhas, mas a escolha pela recuperação, com suas ferramentas, também pode ser. Diante disso, fica a reflexão. Qual pequena ação do programa, uma ligação que a gente evita fazer, um momento honesto de inventário, a simples leitura de uma página, podemos escolher praticar hoje para transformar a condição passiva de ser adicto na ação deliberada de estar em recuperação. Queridos ouvintes, ficamos por aqui. Lembrem-se, mais será revelado. Tamo junto. Só por hoje. Funciona.